te contar uma história. Eu fiz os principais pontos turísticos da cidade, roda de vez em quando na TV e está no canal do YouTube, que nós já temos perto de 1 milhão de pessoas que viram os nossos vídeos, né? Que bom. Com 35 programas já hoje, né? Inclusive ontem o Paulo Bach entrevistou o Paulinho das Quebradas no primeiro programa, que o nome é Caminhos da Vida. Né? Então tem uma musiquinha no começo, pela longa estrada da vida. Lá da entrevista com o Paulinho, ela é sensacional. Eu já assisti uma anterior que ele fez aqui. Nós batemos um papo legal aqui. Sensacional. É um homem muito culto, né? Muito culto. O Paulinho, ele lê muito. Sim, sim. Ele lê Pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. As palavras dele têm muito valor, sim, tem muito peso. Formador de opinião. Né? Ele é formador de opinião. Então, hoje é um dos amigos que eu mais respeito em Farroupilha. Sim, o Paulinho das Quebradas. Né? Ele assim como o Rogério ele é um ser humano maravilhoso. Assim como o Rogério, né, que também é outro ícone. Cada um tem a sua liderança nos seus horários. Claro, né? O Rogério, nós temos um carinho especial, desde que foi fundado a rádio. Ele sempre... da Rádio Miriam também, quando eles o Portolã também. Desde a Rádio Miriam, com o seu Serginho Portolã. Então é um carinho muito especial com a família toda. Sim. São nossos parceiros. Agora, nesse horário, nós estamos passando das 18 às 19, certo, né, o final do expediente. Então são pessoas que fazem uma grande diferença na cidade. Sem dúvida. São líderes de audiência, de maneira, cada um no seu horário, né? Sim. Cada um no seu estilo, mas que nós só podemos elogiar. Então, assim, Sérgio, a TV fez com um drone, peguei os principais pontos turísticos, inclusive o Cindy Loja, né? Fiz ali a frente, tudo ali. E depois se aproveitou para rodar aqui o comercial do Cindy Loja. E eu ofereci para a prefeitura um planejamento de fazer, na época era 2.000 e pouco, eu acho, para passar no Rio Grande do Sul. Nós temos hoje uma audiência no Rio Grande do Sul, nas TVs comunitárias igual a nossa, de 6 milhões de telespectadores. Porto Alegre tem 1 milhão, bom. Caxias, Farroupilha e Bento dá 250 mil telespectadores de alcance, não é audiência. Certo. Mas é um alcance, Sérgio, onde o cliente que tem a net em casa, ele paga de 100 a 700 reais para ter a net em casa, né? Então isso é um poder aquisitivo diferenciado. E simplesmente eu não obtive resposta do então secretário de turismo da cidade, né? Então, assim, talvez é porque eu falasse algumas coisas que eles não gostavam, isso não me interessa, se é esse o pensamento deles, não me interessava, né? Mas tu vê, eu fiz um planejamento e mandei para o Brasil inteiro isso aí, né? Eu acho que você como apresentador, como proprietário da TV Cidade, você não tem que necessariamente mudar suas convicções. De jeito, sou cidadão também, Você é um cidadão de carne, osso, alma, coração, sentimento, tem família. Isso aí. Então, eu acho que você não tem que mudar a identidade em função do seu trabalho. É isso aí. O trabalho é uma coisa. Né? Evidente que você sempre vai ser um bom apresentador, você vai sempre querer cativar as pessoas, cativar o seu público que está em casa nos assistindo, mas as convicções pessoais, elas estão sempre acima de tudo. Né? Isso aí. É isso que nos leva no dia a dia. Isso que nos guia, lógico. Nós temos que ser pessoas de conduta, pessoas com linha reta, né, com palavras que têm valor. Eu já usei isso e hoje eu vou usar na tua frente, esse exemplo aqui. Ó. Eu conheço o Sérgio desde que eu vim para Farroupilha, há 35 anos. O prédio que eu fiz, eu comprei desde o ferro, das fundações até a última pintura e o telhado, tudo com roça e material de construção. Quando ele ainda era naquele modesto, na esquina do Santa Rita. Ali, isso. Né? Então a gente comprava lá, e o Guedes, inclusive, era teu funcionário. O Guedes. Acho que é um vizinho da loja. Exatamente. Hoje é meu amigo pessoal, eu faço capoeira com ele, capoeira de exercício, né? Não capoeira de roçar. Né? e Sérgio, eu sempre falei de ti na política, como assim, ó, nós somos companheiros do Rotary, tu foi presidente, eu era teu protocolo. O protocolo é o cara que trabalha e o presidente só assina, né? Isso é normal nas entidades. Né? Tu foste... político a vida toda, né? Recentemente que tu te afastou um pouco, mas em várias campanhas tu também ajudou a
fazer o plano de Eu fiz 4 planos de governo. Exatamente. 2 do Pascoal e 2 do seguinte. O Ademir teve azar porque na segunda ele perdeu, não sei porquê. Tinha um louco lá que falou umas bobagens. 3 planos vencedores e um que não venceu. Exatamente. Mas então assim, tu é um bom comerciante, eu te dei o exemplo que tu é igual ao Amador Aguiar, o Amador Aguiar do Bradesco, o cliente entrava, a primeira mesa que ele via era do gerente. Hoje não é mais isso. Eu, quando inaugurei o Bradesco aqui, era assim. A primeira mesa era minha, depois vinha do subgerente e até chegar nos caixas, né? Entendi. Então, tu é um bom comerciante, tu trata bem o comerciante, tu é um homem que ajuda bastante nas entidades, já trabalhou em todas as entidades. Eu me dedico. Inclusive, foi presidente do Mocovi, né, no qual eu sou fundador, contribuinte desde então, e 27 anos estamos nessa luta já, né? Então, tu é o comerciante, tu é o político, tu é o homem que trabalha nas entidades, tudo. E eu te uso como exemplo o seguinte, ó. Quem é um comerciante pode ser um político. E o exemplo é o Sérgio Rossi. Ele é um empresário muito bem sucedido e sabe agir de acordo com o momento. Como comerciante, como político, como homem que ajuda as entidades com ajuda financeira, inclusive, né? Então, assim, entrando no cidadão que tu puxou o assunto, e eu quis fazer esse exemplo contigo aqui. Porque se tu é um homem que cumpre as tuas etapas em todas as funções que tu tem, tu pode ser o Sérgio do Sindilor, tu pode ser o Sérgio do Rossi Material de Construção, mas tu é o cidadão. Claro. Tu é o cidadão. Né? Hoje a minha vida ela é praticamente 100% voltada à empresa e à entidade que eu sou presidente e que eu tenho uma responsabilidade muito grande. São mais de 1.000 pessoas aí, empresários que torcem sempre a gente acertar nas nossas decisões, fazer promoções boas, como agora estamos fazendo a campanha da Páscoa, junto com a Prefeitura Municipal. Inclusive, a Prefeitura está destinando a Gabriele Azevedo. Ela é secretária adjunta, acho que é do turismo, sei lá. Que legal. Ela cuida de uma pasta, ela tá em conjunto conosco, com o Sindigenos, com o CDL, com a SIX. Vai ter uma Páscoa na rua, inclusive, com um visual bonito. Que bacana. Sim, nós estamos tratando disso agora. Só que isso exige trabalho, reuniões, conversas. Sim. Então, nessa segunda reunião que teve, que o prefeito disse que é nosso parceiro nesses eventos todos, e já está dando amostra que é uma parceria que veio para ficar. Então, inclusive recebendo as entidades lá dentro uma vez por mês. Já recebeu nós uma vez. Então, nessa reunião que teve com a Gabriele, a gente já decidiu lá, então, mandar fazer 30.000 pirulitos para distribuir para as crianças que vão vir ver os coelhinhos no centro da cidade, que vão estar dispostos em pontos estratégicos. Nunca se fez isso. Nunca se fez isso. O Fabiano tem uma experiência muito boa de Gramado. Sim, isso já nos deu um impulso para que nós já comecemos a visualizar o Dia das Mães com mais vontade, com mais desejo de expandirmos isso muito mais do que o ano passado, logicamente, que por causa da pandemia. Em alguns segmentos, o Dia das Mães é superior ao Natal. Isso, e esse ano vai ser um Dia das Mães muito especial. Nós estamos trabalhando isso já. E o bacana disso tudo é que é em parceria. É isso aí. Não é nada feito pelo Cindy Lojas, não é nada feito pelo CDL. A união deixa mais forte, né? O Poder Executivo nos dá a força que nós precisamos e nos dá um apoio, uma assessoria com boas pessoas, como a Gabriela, que é fantástica. E aí nos entusiasma a fazer o projeto voar. Claro. E nesse Dia das Mães vai ser espetacular. Que boas notícias. Mas antes do Dia das Mães tem a Páscoa, que vai ser maravilhoso. Embora que o prefeito recém assumiu, então ele não teve ainda muito tempo para arquitetar isso corretamente, mas ele disse, olha, na nossa reunião, não vai ser a Páscoa que nós queremos, em termos de visual ainda, mas vai ser a primeira e nós vamos fazer. Pontapé está dado. Isso, e aí nós nos contagiamos com esse entusiasmo, com essa ideia, e estamos construindo uma Páscoa bonita, vai ficar bem legal. Que legal. Então, para mim dizer as entidades, então eu dedico o meu tempo à empresa e à entidade que eu presido.
E tem essa visão que uma vez não era assim, né? Você sabe que uma vez não era assim, as entidades agiam muito individualmente. Exato, né? Hoje o associado, inclusive, ele não quer individualismo. Não. O associado quer que seja uma ação coletiva. Poder público, CDL, Sindilojas, todos ganham, né, Sindigêneros, todos ganham e todos trabalham para as mesmas pessoas. Porque se você vai olhar uma cidade pequena como a nossa, ou não tão grande, nós nos encontramos com as pessoas em todos os lugares ao mesmo tempo. No mercado. Isso, então, ou você é de gêneros, ou você é de lojas, ou você é associado ao CDL. E, mesmo falando em entidades, eu sou associado da SIX, por exemplo, eu faço parte do conselho da SIX, então, com muito orgulho. Participa de duas no mínimo, né? Já fui vice-presidente lá também. No CDL já fui presidente e sou associado. Então, por que nós não temos que trabalhar em conjunto? É isso aí. Então, a minha vida política, hoje, ela praticamente está 100% afastada. Eu me dedico à empresa, ao Sindilojas e essas organizações todas que a gente faz com as outras entidades e a minha família. Então, a minha vida hoje se resume nisso. Mas tu continua um ser político, porque isso está na veia, né? Isso não... Claro que eu gosto de falar em política. Lógico, tu conhece, né? A gente gosta de falar em política, a gente sabe falar, a gente sabe observar as maldades políticas. Os movimentos, né? Os movimentos, a gente sabe analisar as estratégias, a maioria delas são boas, mas tem algumas também que são do mal. Então a gente sabe analisar tudo isso, mas sem mais nos metermos muito. Nós temos que cuidar porque numa entidade como essa que a gente preside, por exemplo, que é o Sindilojas, nós temos pessoas que são nossos associados, que são de todos os partidos. Exatamente. E nós temos que saber respeitar a todos. Claro. Todos os partidos, todas as religiões, todas as cores, e todos os clubes de futebol, gostos, cores e amores. Né? É isso aí. Então nós temos sucesso comandando uma entidade se nós temos esse bom senso, esse bom entendimento de saber respeitar a todos. É isso aí. E não ter medo, Gracilo, Claro. que eu não posso deixar de dizer, não tem medo de mostrar amor no que você faz. É isso aí, dedicação. Não ter medo de se dedicar, de mostrar carinho, de falar, não coisas escritas, como agora. Sim. Eu vim Sérgio Rossi natural. Sim, sim. Não me preparei, não pesquisei, não olhei nada, nem sabia sobre o que era entrevista. Exatamente. Mas o que eu falo é o que eu sinto. É isso aí. Que eu acho que é isso que identifica um ser humano. E é que o telespectador gosta, Sérgio. Se tu viesse de gravata aqui, todo assim, daí é o William Bonner. O William Bonner ninguém mais quer ver, né? Eu acho que nós precisamos ser natural. É isso aí. E deixar incrível como o coração, ele não fala errado. Não, o corpo fala. O coração, ele fala aquilo que você realmente fez durante o dia, ou aquilo que você pensa, ou aquilo que você projeta. Então é bom quando o ser humano ele consegue ser natural. É isso aí. Eu tenho dito o seguinte, Sérgio, dentro daquele pensamento que tu tem 4 atividades praticamente, né? Está em stand-by a política, mas eu sei que tu ainda vai movimentar alguma coisa. Por quê? Porque o cidadão, quando ele está num partido, ou quando entra num partido, ele não precisa necessariamente ser um candidato. Mas se ele está lá, tendo vez, voz e poder, ele pode escolher os candidatos. E aí é o grande problema, Sérgio, porque às vezes o povo reclama, mas eu vou votar em quem? No menos pior. Para começar, né? Eu vi um comentário esses dias de uma pessoa que tem uma admiração muito, muito grande, que é Wilson João Sinhac. Mais experiente. Aqui nessa cadeira. E ele falou o seguinte, que ele já foi um dos melhores prefeitos da cidade. Não tenha dúvida disso. Eu, na época, eu era vereador, até agradeço muito, porque ele falou que nunca, como ele disse, tem saudades daquela Câmara de Vereadores que ele não lembra de ter visto outra. Exato. E nós nominamos aqui as pessoas. Parecida. Então eu agradeço muito a referência, que o meu nome também foi citado, que na época eu era vereador. Sim. E era uma Câmara diferenciada, né? Com Gressana, com... os debates... Te lembra mais de alguns nomes? Vamos ver. Os debates em loja. Mas o Sinhac falou o seguinte... Sim. Que ele hoje não tem mais muitas pretensões políticas, etc., mas que ele, através da experiência dele, seria muito bom ser ouvido. E, às vezes, tem alguns partidos no mundo, só no mundo, aqui Farroupilha não, né? Que não ouvem
as vozes da experiência. Exatamente. Como você disse agora mesmo, a voz da experiência, ela não precisa ser obrigatoriamente candidata ou candidato, mas tu pode contribuir. Claro. Tu pode contribuir com a tua experiência, com a tua vivência, para a formação de um bom candidato, né? E aí trabalhar bem para o nosso município. Eu acho que o SINAC foi muito feliz quando falou isso, que nós precisamos, os mais experientes um pouco, tem que ser mais ouvidos, mais valorizados. E às vezes acontece em alguns partidos que acabam não valorizando essa... Na maioria, né, Sérgio? Em Farroupilha, o MDB e o PP, o PP cresceu agora em função da aceitação do nome do Feltrinho, claro, né? Claro. Mas assim, ó, o MDB já teve a última vez, 5 vereadores e reduziu para 13. E um foi pela sobra ainda. Foi, né? os 48. Então, isso faltou renovação no partido. O PP também. O PP até há poucos dias tinha 2 candidatos a vereador. Né? Então, assim, ó, eu sempre achei errado isso. Os caciques cá comandam mi, não deixa os guri crescer, porque senão vão tomar conta, né? Na política tem uma coisa que também é muito interessante. A renovação não significa obrigatoriamente trocar um velho por um jovem. A renovação, ela significa sangue novo, ela significa pessoas com outros conhecimentos, ou novas com mais ideias. conhecimento, ou com mais ideias, né? Hoje eu vi um cidadão de Farroupilha falando que o projeto mais maduro que tem em Farroupilha hoje, mas muito maduro, que em todos os planos de governo que eu elaborei para os prefeitos que depois se elegeram, sempre constou, fazermos uma ciclovia do São José até o CDL, numa primeira etapa, Sim. E até a sede do CDL, que ficou linda, maravilhosa. Sim. E depois, posteriormente, pode ser uma segunda etapa até o Industrial. Até o viaduto lá que vai para o industrial lá, né? Então, um lado da pista da aviação férrea, caminhar, e do outro lado, ciclovia. Sérgio, Sensacional. Então, tem coisas assim que nós, inclusive, podemos colaborar. Claro. Até nós estamos avaliando aí com mais alguns amigos que até tem uma lei que pode nos ajudar, não só pensar em dinheiro do poder público municipal, que daí não há cofre que aguenta, claro. né? Mas também, através de incentivo, fazer um belo projeto, tem como até buscar recursos em cima disso, tem como buscar. Sérgio, eu fiz um levantamento, eu medi os trilhos, eu consultei para a AVS, 60 mil reais em cada quadra, com 60 mil dá para fazer. Se nós pegar alguns padrinhos com uma placa, e a prefeitura só vai dar a base e a brita. Com 60 mil reais a gente faz cada quadra. E esse que tu está falando aí, dos projetos, em 2008 eu mandei um e-mail para o Paulinho, na época era candidato, Paulinho, Pedroso e Barreto, a primeira do Barreto. E daí o PMDB também botou no plano de governo a ciclovia. Tá. De 2008 a 2021... nós perdemos muito tempo. E o prefeito, Sérgio, que fizer isso aí, ninguém mais vai esquecer. Não. Olha o Zanfeliz, o saudoso Zanfeliz que nos deixou agora. Eu acho que pode ser o prefeito, com a união das entidades, as entidades podem colaborar com captação de recursos, sabia? Dá para fazer um projeto que dá para envolver as entidades. Nós não fizemos 22 câmaras só buscando dinheiro com as parcerias, e fomos a segunda no estado, eu falei isso muito. A primeira Novo Hamburgo, segunda Farroupilha. 25 câmaras de monitoramento, segunda do estado. Foi um trabalho parceria de muita forte. Gente. Foi um trabalho forte. Mas a ciclovia e a pista de caminhada é qualidade de vida. Eu sei que esse programa também fala muito cidadania disso, e qualidade de vida. Cidadania e qualidade de vida. É isso. Gente, nós não temos uma pista livre, praticamente em linha reta, que a gente possa fazer as caminhadas e bem iluminada. Exatamente. Que você pode. Eu posso sair daqui agora e fazer minha caminhada. Não precisa ser com a luz do sol. Pode ser com a luz Eu da até noite. Eu comentei com o Rogério outro dia ali sobre isso aí, que o Catafesta aproveitou ali a via ali e fez uma pista de caminhada e ciclovia, né? Tem muita gente caminhando ali. Por quê? Porque o movimento não é tão intenso, mas assim, ó, tem o risco que não tem luz e o movimento não é muito intenso. Sim. Então tem a vantagem e a desvantagem, porque se nós caminhar no centro aqui,
está passando o carro toda hora. Sim. Daí o risco de assalto, de outras coisas... Sim, para caminhar para Caravaggio à noite é praticamente alto risco. Sem contar o risco de acidente. Né? Então, e durante o dia nós precisamos trabalhar. Então, essa pista aqui do São José até Está caindo de maduro. Até na sede do CDL, nós temos que nos unir as entidades e o prefeito e buscar recursos e fazer, mas fazer logo. Claro. As pessoas estão ansiosas por se exercitar. Qualidade de vida. Qualidade de vida, poder pegar as crianças e eu vejo seguidamente o pai com uma bicicleta, mais 2 filhos junto com 2 bicicletinhas, andando juntos, etc. Isso é coisa linda. Além da convivência, pais e filhos, também o exercício físico. Sérgio, o saudoso Zanfeliz, que nos deixou há pouco aí, quem é que não sabe que ele fez a calçada aqui, do cemitério, até o São José? Todo mundo sabe que foi ele que fez a calçada. Sim, sim. Que foi agora que o Pedroso deu uma melhorada, agora porque tá... Depois dele ninguém mais tinha melhorado aquilo ali, né? Então todo mundo sabe. Quem fizer essa ciclovia vai ficar por resto da vida. Isso aí é a ciclovia do prefeito. Eu acho que não é nesse sentido de ter que marcar o nome das pessoas, mas eu quero dizer que através do Cindy Lojas, falo pela minha entidade, mas eu tenho certeza que o CDL e a SIX também vão encampar essa ideia, e os Cinegêneros também, nós temos que nos unir com o poder público, porque o poder público sozinho fica pesado para fazer tudo isso, nos unir e elaborarmos um projeto e fazermos isso já, mas de tal sorte que pudéssemos ter isso pronto para final do ano agora, por exemplo. Sérgio, tu não foste junto porque estava de licença, né? E junto para Porto Alegre foi o Varela. O Jorge Varela. Inclusive conheci a loja dele lá. Quem for a Canoas tem que conhecer a loja do Varela. Sim, é um excelente empresário. E olha, uma loja top. Ele vende para pessoas assim, só materiais de primeira, sabe? E preços acessíveis, porque a competição em Canoas é acirrada. É acirrada. Então quem for a Canoas, procura a loja Varela lá, que vai gostar do que vai ver. Ele recebe pessoas de fora, inclusive, para comprar na loja dele. Né? E eu desafiei o presidente do CDL. Eu disse... Vocês estão agora com aquele monumento lá da estação, que foi fantástico, a obra deles também, né? Ficou muito bonito, eu fico honrado de ser sócio dessa entidade, porque realmente ficou muito bonito. Eu desafiei ele o seguinte, faz o seguinte, fala com o CDL, fala com o Cindy Loja, CDL e Cindy Loja, e façam ali, do Cindy Loja até o CDL, façam essa primeira aí com o PAVS. Vocês não vão gastar 100 mil no total, mas aí já fica um marco, de que dá para fazer, custa tanto... E vamos adiante, né? Se a prefeitura der, porque ali é um dos lugares mais planos que tem ali, né? Sim. Então, se a prefeitura der a brita e a cancha, é só largar o PVS em cima, né? Não vai custar uma fortuna. Mas o assunto está posto, eu acho que nós vamos avançar. Vamos avançar. Tá aí, acho que é bom, nós estamos falando de coisa boa, não para mim, para você, para nós todos. E a comunidade certamente precisa que se faça isso, porque... Tu vai para Carlos Barbosa, tu volta morrendo de inveja, né? Porque pistas enormes, lindas, maravilhosas, bem iluminadas. Rua coberta. Rua coberta. Banheiro no centro cheiroso. Rua coberta também nós vamos ter. Também prometeu. O prefeito Fabiano, mas não é promessa só, viu? Eles já estão trabalhando em cima desse projeto da rua coberta para fazer já. Que bom. Essa notícia foi dada na reunião das entidades esses dias. Ficamos muito contentes porque nós temos aqui na nossa cidade 8 meses com dificuldade de frio, de chuva, de cerração, etc. E 4 meses, então, com bastante sol. Então, nesses 8 meses, nós precisamos de rua coberta. Temos que ir em algum lugar, né? Isso. Não ser uma cidade dormitório. Exatamente. Então, acho que as ideias estão postas, e como elas estão postas e com pressa. Nós precisamos agir rápido. Mas enquanto não fizer, é promessa. Sim, ainda é promessa, mas eu estou vendo que, como já tem gente trabalhando com força em cima disso, vai andar rápido. Eu estou bem contente, eu acho que nós vamos ter uma cidade bem melhor já para os próximos anos. Eu estou vendo coisas que estão andando bem rápido. Sérgio, inclusive com a colaboração sempre das entidades. As entidades elas têm que estar presentes, porque elas ouvem mais de perto o seu associado, o que ele pensa, o que ele quer. Então, quando eu falo nessa pista de caminhada, por exemplo, ou dessa ciclovia, é que o comerciante ele trabalha até 6h30, 7 horas da noite, e depois disso ele não tem como fazer seu exercício. E aqui com essa pista bem iluminada,
Vai ser uma maravilha. Vai. Até 9, vai dar 10 horas da congestionamento. noite. Sim, vai ser muito lindo. Então eu estou bem esperançoso que se consiga fazer logo isso. Sérgio, o programa normalmente é de 27 minutos. Eu fiz pelo dobro, sabe por quê? Porque eu sei que as pessoas não vão ficar 1 hora nos assistindo, né? Mas em qualquer momento desse 1 hora de programa, terá muito conteúdo. Por isso que hoje a gente está estradulando. Eu queria te deixar com as palavras finais agora, mas antes eu queria fazer porque tu colaborou nessa carta, foi junto pelo Sindilógio e tal. E assim, por fim, quando estava definido que vinha um tenente-coronel e um major para cá, a gente jogou a toalha e sabia que, né, que talvez não fosse tão ruim quanto a gente imaginava, certo. Né? E eu acho que vai ser bom, porque o Juliano também vai estar perto, de repente ele volta com outra promoção no futuro, né? Mas é o seguinte, Sérgio, no fim, o que a gente viu assim, a Serra é um dos maiores contribuintes do Estado. A Serra não tem estradas, não tapam buracos. Farroupilha é uma cidade que mais contribui com o Concepro Mocovi em termos de segurança. Não existe outra cidade no Rio Grande do Sul, fora Porto Alegre, que criou um outro Mocovi lá que se chama Instituto Floresta, que não tem 4 anos, que os empresários botaram muito dinheiro no começo, e daí criaram umas leis, tipo o PSEG, outras por aí afora, que deixa de pagar o imposto para aplicar na segurança. Então, Porto Alegre hoje é um exemplo, em função dessa entidade também. Não foi o governo que fez. O que me deixa transtornado, e muitos empresários também estão cobrando isso, é o seguinte: a gente paga altos impostos, passa o chapéu nos contribuintes, que também têm os seus custos elevados, nos empresários que já pagam altos impostos, para botar dinheiro na segurança, e aí quando eles tomam um canetaço, a gente não é ouvido. Isso que está indignando a gente. Certo. E isso aí, não só o teu cliente lá que está mais exigente, o cidadão está ficando mais exigente. Porque esse comandante, esse vice-governador, esse governador, esse chefe de segurança que deu as ordens, ele não conseguiu ouvir Farroupilha nas suas reivindicações. E eu não estou reclamando de quem veio. Eu estou reclamando de não ser ouvido. Se paga, mas não temos gestão. Então, isso eu acho que o contribuinte também está mais cobrando isso, né, Sérgio? Sim, como o cliente também está mais exigente, nós contribuintes também estamos mais exigentes porque contribuímos com grandes valores ao município, ao governo do estado e ao país, e às vezes o retorno não é o desejado. Ao Major Juliano, nós temos que sempre agradecer publicamente a grande parceria que ele fez com resultados obtidos com o Sindilógio, com as entidades todas e com a cidade toda. Eu sempre dizia que ele não era um policial de gabinete, é um policial de rua. Eu diria, como falando em termos empresariais, ele era um chão de fábrica, né, e não um burocrata. Então isso era uma coisa muito valiosa que tinha nele, e nós desejamos a ele todo sucesso. Mas assim como acontece em todos os lugares, se me permita, claro. Eu quero dar boas-vindas a essa nova dupla que aí chegou. Já convidei eles para vir aqui para nós conversar. Eu ouvi ontem a entrevista deles, a primeira, na Rádio Espaço, no final do dia. Falaram muito bem. O coronel é muito bom, tem uma experiência de uma comunicação anos, maravilhosa. Né? Eu ainda não conversei com ele, mas vou conversar nos próximos dias. Oferecer a entidade como a gente sempre ofereceu aos anteriores, claro. Os nossos espaços, nosso auditório sempre disponível para o que precisarem, e desejar a eles boas-vindas. E vamos fazer a nova parceria. Claro. A renovação, às vezes, ela mesma não sendo desejada pela maioria das pessoas, ela ali adiante ela acaba sendo muito boa, e é sangue novo que chega. Claro. Então, como presidente da entidade, eu quero desejar as boas-vindas e dizer que somos parceiros. Com certeza. O que precisarem do Sindilógias, conte conosco, e quem vai sair lucrando é o nosso comerciante, o nosso consumidor, as pessoas que moram em Farroupilha. Muito bem. Nós precisamos ser ouvidos porque pagamos impostos e contribuímos. Bom, tuas palavras finais aí obrigado mais uma vez. Às vezes eu falo brincando que uma das matérias que precisaria ter na sala de aula, é lógico que isso é uma fantasia que eu tenho, mas eu falo. Nós não temos a disciplina de ensinar, saber, ouvir.
nós temos muitas pessoas que têm dificuldade em saber ouvir. E saber ouvir não é só em respeito a outra pessoa que está conversando com você. Saber ouvir é aprender. Gente, se nós soubermos ouvir um amigo, um professor, um pai, quem for, nós sairemos ganhando. Nós sairemos aprendendo. É óbvio que às vezes você ouve coisas que não é do seu interesse. Às vezes você também ouve bobagens. Mas aí o nosso cérebro está ligado para fazer uma triagem. Você armazena o que é bom e deleta o que é ruim, é assim? Mas existe uma dificuldade muito grande, desde as crianças até os mais adultos, de saber ouvir. Nós precisamos permitir que a pessoa que está conversando conosco, que consiga terminar uma frase, que consiga terminar um pensamento. Às vezes é um vício que nós temos de interromper na metade de um pensamento de um amigo, que com esse pensamento você iria aprender umas coisas bacanas. Então nós precisamos saber ouvir. Nisso aí o Signac foi muito bem. Sim. Nós precisamos saber ouvir mais as pessoas, saber ouvir a voz da experiência, saber ouvir as pessoas que nasceram antes que a gente. Né? E eu quero desejar a todos os telespectadores um felicíssimo 2021. Nós teremos aí pela frente bons meses, a vacina está se aproximando cada vez mais de nós todos. E bola para frente. Vamos confiar em Deus, na Nossa Senhora do Caravaggio e nas pessoas que nos governam. Nós precisamos confiar. Isso aí. Né? Nós precisamos confiar no nosso prefeito, precisamos confiar nas pessoas que comandam nossas entidades, precisamos confiar na veracidade das notícias que a TV Cidade leva até nossas casas. Então nós precisamos ouvir e também confiar. E assim nós acho que seremos mais felizes. Muito obrigado. E também exigir nossos direitos, e se aprende muito também como não fazer às vezes, né? Às vezes se aprende como não fazer.